matrizes, aprender as principais ideias sobre matrizes. E, na verdade, matriz nada mais é que uma tabela de números. É só isso, matriz é uma tabela de números. E essa tabela de números, para questões de organização, se a gente vai criar a tabela de números de maneira genérica, a gente chama o primeiro elemento dessa tabela de elemento A11, onde o primeiro número indica a linha onde o elemento está e o segundo número a coluna. Portanto, o próximo número seria A1, porque ainda está na primeira linha, 2, porque está na segunda coluna, e depois o A13. Estou fazendo uma matriz genérica aqui, né? Ela poderia ser bem maior. Parei ela aqui para a gente só entender esse comecinho. Segunda linha agora, então é 2 o primeiro número, e ainda está na primeira coluna, então é o A21. Esse cara seria o A31, que é a terceira linha, primeira coluna. A22, A23, A31, 32 e A33. Então é assim que a gente escreve os elementos de uma matriz de maneira genérica. Então o elemento da matriz é representado por A e J, onde I é o número da linha e J é o número da coluna, certo? Eu lembro que eu tinha medo de errar quem era qual, até que meu professor falou Inha e Joluna, aí eu nunca mais esqueci, certo? Ele falava Inha e Joluna, aí eu sempre lembrava, né, da linha e da coluna, certo? Bom, outra coisa importante é o númerozinho que vem aqui atrás da matriz, ó. Esse númerozinho, que é chamado a ordem da matriz, ele também fala o número de linhas e colunas. Como essa matriz tem 3 linhas, a gente bota 3, e como ela também tem 3 colunas, bota 3 também depois. Então isso aqui é a chamada ordem da matriz. A primeira é o número de linhas, assim como o I, e o segundo é o número de colunas, assim como o J. E a matriz que tem o número de ordem igual, aqui ó, a gente chama de matriz quadrada. São as matrizes que a gente mais vai estudar, certo? A matriz que a gente mais estuda é a matriz quadrada, 2 por 2, 5 por 5. Não que as outras não sejam importantes, né? Mas é a mais comum, é a quadrada. Só por curiosidade, se uma matriz fosse composta da seguinte maneira, ó, 1 menos 2 e 0, é uma matriz coluna. Nada mais justo chamar de matriz coluna, né? Ela é feita de uma coluna só. A matriz C, de repente, 0, 1 e raiz de 3, é uma matriz linha, certo? Porque ela é feita de uma única linha, sem problema nenhum. Talvez a matriz mais importante para a gente lembrar, né? A matriz identidade, ó. Uma matriz, por exemplo, assim, ó, 1, 1 e 1 e 0 em todos os outros elementos. Essa matriz é uma matriz muito famosa, chamada de matriz identidade. É o número 1 das matrizes. Ela tem 1 na diagonal principal, tá vendo? Essa diagonal é chamada diagonal principal da matriz. Deixa eu até botar um nome aqui, ó. Diagonal principal. Eu também tinha dificuldade de lembrar qual que era a principal, se era assim ou assado. Ó. Tu viu, o professor não me contou a história toda. Se ele tivesse me contado que a diagonal principal era aquelas onde o I e o J eram iguais, né? Eu nunca ia me esquecer quem era a principal. Então essa aqui é a diagonal secundária. Diagonal secundária. Beleza. Então, matriz coluna, matriz linha, matriz identidade, e existem outras várias classificações, mas não é o importante para a aula de hoje. Além de a gente saber escrever uma matriz genérica, né, usando os elementos A e J, uma outra coisa muito importante de a gente saber fazer é saber montar uma matriz a partir de uma lei de formação. Por exemplo, ele te pede
determine a matriz B 2 por 3, onde os elementos dessa matriz são assim, ó. Se o I é maior ou igual ao J, o elemento B e J vai ser igual a I mais J. Porém, se o I for menor que o J, os elementos B e J serão calculados por 2I menos J. Essa é uma questão famosa de vestibular, certo? Que vai ser, obviamente, uma das questões da nossa primeira avaliação sobre matrizes. Aí não tem que ficar nervoso não, é light. Prometo que é light, eu vou fazer e daqui a pouco eu vou pedir para vocês arriscarem um. Primeira coisa que se faz é montar essa matriz genérica. Quem é a matriz B? Vamos ver. Ela tem duas linhas, então tem o B1, 1 e 3 colunas, B1, 2, B1, 3. Só mais uma linha, B2, 1, B2, 2 e B3, 3. Agora que eu montei a matriz de maneira genérica, é só eu descobrir quem é o B1 e botar no lugar dele. B1, tu concorda que o I é igual ao J? Então eu vou usar a lei de cima, ó. Então vamos ver, quem é o B11? É I mais J, 1 mais 1, ou seja, 2. Quem é o B12? Vamos ver, B12. O B12, o J é maior que o I. Então eu vou ter que usar essa regra aqui, concorda comigo? Vai ser 2 vezes o I, que é 1, menos o J, que é 2. 2 vezes 1, 2. Menos 2, 0. Vou calcular agora o B13. Quem é o B13? É essa regra de novo, porque o J é maior que o I. Então, aplicando aquela regra, 2 vezes 1, menos 3. 2 vezes 1, 2. Menos 3, dá menos 1. B21 agora. O B21, ó, o I é maior que o J. É a regra de cima. Então, vai ficar 2 mais 1, que é 3. B22. É a regra de cima, porque o I é igual ao J. 2 mais 2, 4. E finalmente o B. Aqui é 2, 3, né? Segunda linha, né? Certo? Obrigado, querida, pela dica. B2, 3. Opa, agora o J é maior que o I. Então é essa regra aqui. 2 vezes o I, que é 2, menos o J, que é 3. 2 vezes 2, 4. 4 menos 3, 1. Agora eu já sei quem é a matriz. O B1 deu 2, o B12 deu 0, o B13 deu menos 1, o B21 deu 3, o B22 deu 4, o B23 deu 1. Está lá, certo? Então, primeira coisinha legal para a gente trabalhar a noção de matriz é isso, é conseguir a partir de uma regrinha como essa, ter a paciência de criar a matriz, né? E claro que assim, se o cara errar um itemzinho, eu não vou dar tudo errado, né? Eu vou dar um parcial para ninguém ficar muito prejudicado. Vou passar o exercício para a galera treinar essa ideia de criar uma matriz a partir da lei de formação da matriz.